Esta passagem que nós lemos sobre a crucificação do Senhor foi uma das passagens bíblicas que eu posso dizer para vocês foi o momento mais terrível que existiu. Até aquele momento, foi este momento que Jesus passou ali na crucificação. Nós sabemos que Jesus, por nós, Ele foi chicoteado, que Jesus, por nós, foi colocado sobre Ele uma coroa de espinhos, que Jesus foi crucificado, foram colocados cravos, pregos nas suas mãos, nos seus pés, que Jesus, quando estava ali na cruz, eles furaram Ele com uma lança. Jesus, Ele sentiu muita dor, por mim e por você, por todos nós. Só que a maior dor que Jesus sentiu não foi dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, não foi das chicotadas. A maior dor que Jesus sentiu naquele momento foi que Ele chamou o nome do Pai, Ele chamou o nome de Deus e não o encontrou. O Pai o desamparou naquele momento. Eu creio e tento imaginar, me colocando no lugar de Deus, do Pai, vendo o seu filho sofrer ali na cruz, morrendo ali na cruz, e não poder fazer nada por amor de mim, por amor de você, por amor de nós. Porque se o Pai intervisse naquele momento, nós não teríamos o direito da salvação. Nós não estaríamos aqui esta noite, se o Pai tivesse intervido. Se Deus Pai tivesse vindo a favor de Jesus e o libertasse da cruz. Então foi preciso que Deus, naquele momento que o Pai, no momento que Jesus estava ali, naquele momento de sofrimento, de angústia, de dor, Jesus clama pelo Pai e Deus naquele momento o abandona. Deus naquele momento se afasta, se retira da presença de Jesus. E a palavra do Senhor diz, querido, aqui no verso, voltando um pouquinho, o verso 45, que desde a hora sexta, que era o meio-dia, né? Hora sexta aqui para os hebreus, mas traduzindo para o nosso horário, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, que para eles falam que é a 9ª hora, houve trevas sobre a face da terra. Alguns teólogos, estudiosos, acham que naquele momento houve uma eclipse. A lua ficou na frente do sol, e houve uma eclipse ali, uma escuridão, e houve trevas durante 3 horas. Mas é interessante que a palavra de Deus diz que houve trevas sobre toda a terra. Não tem como uma eclipse conseguir escurecer toda a terra ao mesmo tempo. Existe uma eclipse, quando acontece uma eclipse, é um local especificado da terra que fica totalmente escuro, e não outro. E uma eclipse não pode durar mais do que 7 minutos. Até hoje nunca houve uma eclipse que durasse mais de 7, 8 minutos. Eu quero dizer que naquele momento realmente, de tristeza no coração de Deus, o que nós podemos interpretar no nosso coração é que o sol se apagou, o sol parou de brilhar, porque o Filho de Deus estava morrendo. Naquele momento o sol parou de brilhar, porque toda a terra ficou em trevas. Quando o Filho de Deus, o nosso Senhor, morreu naquele momento. Irmãos, e as trevas, ela simboliza a tristeza, as trevas simbolizam o pecado. Jesus naquele momento, durante aquelas 3 horas, Ele estava carregando sobre si todo o pecado do mundo, todo o pecado da humanidade.
todos os erros da humanidade, todos os nossos pecados, toda a maldição que era para nós sofrermos, toda a maldição, todo o pecado, toda a transgressão que era para nós sofrermos, Jesus, Ele levou sobre si. Ele sofreu no nosso lugar. Ele pagou o preço da morte em nosso lugar. Ele levou sobre si naquele momento toda a maldição que era para nós sofrermos, Ele levou. Todo o sofrimento, todo o nosso pecado estava sobre Ele. E naquele momento Ele se sentia sozinho, abandonado. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo, depois nós voltamos aqui em 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, verso de número 8. Olha o que a palavra de Deus diz sobre andar em trevas. 1 João 2, capítulo 2, verso de número 8. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-lhes porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados, no nome de Jesus. Mais uma vez, verso de número 12. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os vossos pecados. Aquelas trevas, aquelas 3 horas de trevas que separaram o Pai de Jesus, estava simbolizando o pecado do homem. Estava simbolizando o pecado do homem, querido, a condenação do homem, a maldição do homem. Porque o homem, quando foi criado por Deus, foi criado com a essência de Deus. Mas quando o homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, essa essência de Deus que estava no homem foi tirada do homem. E é engraçado quando nós falamos de adoção. Quando falamos de adoção, a primeira coisa que vem na nossa cabeça? A criança, para ser adotada, é porque o pai biológico, ele deixou a criança. Ou o pai biológico morreu e a mãe biológica, né? Ou deixaram aquela criança. Ou os pais, eles maltratavam a criança, alguém denunciou, a criança foi tirada e foi preciso que alguém adotasse. Então quem adota é aquela pessoa que não é o pai da criança naquele momento. Então quando nós vemos que a palavra fala que aquele momento estava tudo em trevas, nós podemos tirar 2 conclusões quando o homem pecou perante Deus. Que existe 2 pais no mundo espiritual. Existe o Deus Pai, o Todo-Poderoso, o nosso Deus, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas existe também outro pai. O pai da mentira, o pai da cobiça, o pai que anda nas trevas. Aquele pai que quer que seu filho morra, que o seu filho seja destruído, que o seu filho seja envergonhado. E esse pai é o diabo, é Satanás. A palavra de Deus não diz que o diabo é o pai da mentira, e aqueles que vivem na mentira, que vivem no pecado, são filhos do diabo.
E quando Deus, querido, Ele envia o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, o Senhor ali estava colocando Jesus no nosso lugar, jogando sobre Jesus toda a maldição, para que através da morte de Jesus, nós fôssemos adotados, resgatados pelo Pai das luzes, o Pai verdadeiro, o Pai bondoso e amoroso, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? É isso que o Senhor fez. Deus viu que o homem estava sofrendo, que Satanás estava escravizando o homem no pecado, que o homem estava cada vez mais sendo denegrido, que o homem estava caindo num charco de lodo, que o homem estava morrendo no pecado, que o homem cada vez mais, a maldade crescia no coração do homem. Deus viu aquela situação e não tinha outra forma de nos adotar, não havia outra forma de nos resgatar, a não ser pela morte do seu Filho amado, Jesus Cristo. Olha o que a palavra de Deus diz. Abre comigo em João, no Evangelho de João 1,12. Mas, João capítulo 1, verso número 12. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Amém? Nós que fomos criados e que estávamos no pecado, estávamos no erro. Quantas pessoas, irmãos, nós éramos assim antes de conhecer Jesus? Nós mentíamos, nós cometíamos vários pecados, o orgulho, a arrogância, a soberba, a cobiça, a inveja, falávamos mal dos outros, defamávamos os outros. Quantos pecados nós cometíamos? Pecados de fornicação. Quantos pecados cometemos, irmãos? Porque o nosso pai não era o Deus Todo-Poderoso. O nosso pai era o inimigo. Mas no momento em que o Senhor, Ele enviou seu Filho amado para morrer no nosso lugar, e nós aceitamos o sacrifício de Cristo, nós entregamos as nossas vidas para Ele, e aceitamos Ele como o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nesse momento, nós somos resgatados por Deus, Deus nos adotou como filhos, e nós nos tornamos filhos de Deus. Somos livres da escravidão do pecado, da maldição do pecado, que é a morte eterna. Amém? Esse é o maior exemplo de adoção e amor. Vamos correr comigo um pouquinho a Bíblia. Esse é o maior exemplo de adoção por amor. Efésios capítulo 1, verso de número 5. Acharam? Assim diz a palavra de Deus: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então o Senhor nos predestinou, nós já tínhamos um predestino, um destino de maneira antecipada, para nos tornarmos filhos de Deus através da adoção por Jesus Cristo, pelo beneplácito. Beneplácito significa pela permissão, pela autorização, pelo consentimento de Deus. Olha que bênção, né? O Senhor lá no céu autorizou. Eu creio que naquele momento o Senhor, Deus diz assim, quando Jesus estava com ele no céu: e agora, Pai? Né? O Pai fala assim: agora, o que nós vamos fazer? E Jesus levanta suas mãos e fala: Pai, deixa que eu vou morrer no lugar deles. Eu vou morrer, eu vou salvar, eu vou resgatar, e eu vou trazer eles de volta ao Senhor. Vou trazer a humanidade
para ser teus filhos, para amar o Senhor e aceitar o Senhor como Pai. Nós vemos como Jesus é tão maravilhoso, querido, que se você for ler os evangelhos, ele ensina ao homem a chamar Deus de Pai. Se você vê no Velho Testamento, eles só chamavam o Senhor de Deus, Yahvé, Jeová, Senhor dos Exércitos, o Todo-Poderoso, o Altíssimo. Chamavam pelos nomes redentores de Deus, Jeová Jirê, Jeová Rafá. Mas Jesus não, ele ensina a nós chamar Deus de Pai, porque Jesus nos ensina a ter intimidade com o Pai, e é isso que nós temos que ter. Se somos filhos, nós temos que ter intimidade com Jesus. Éramos filhos do inimigo de Deus. Éramos filhos do inimigo de Deus. Eu vou abrir, não precisa abrir não. João 8:44. Olha Jesus dizendo: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quando nós estávamos nos nossos pecados, irmãos, antes de nós venhássemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, é forte o que eu estou dizendo. Tem muitas pessoas que podem estar vendo nesse momento esta mensagem, pode ficar até constrangida ou até irritada com o que eu estou dizendo. Mas é a pura verdade, que nós, antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus não era o nosso Pai. Nós éramos criaturas de Deus e o nosso Pai era o inimigo, porque nós fazíamos a vontade dele e não a vontade de Deus. E foi preciso que Deus, de uma forma tão terrível, sacrificasse o seu próprio Filho para morrer no meu lugar, no seu lugar, no nosso lugar, para que novamente nós estivéssemos do lado do Senhor como filhos. Amém? Como filhos. Ele nos amou, perdoou e nos adotou como seus filhos. Fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas perdemos a sua essência com a entrada do pecado no mundo. Por isso, de um modo geral, os seres humanos são criaturas de Deus, amém? Mas por meio de Cristo, temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus através da adoção. Mas o que é preciso nós fazermos, querido, de todo o coração? Aceitar a Deus como verdadeiramente o nosso Pai, viver conforme o seu Filho unigênito, viver conforme Jesus viveu. Ele é a nossa referência, e permitir e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Nós precisamos aceitar a Deus como Pai, viver como Jesus viveu e ser guiado pelo Espírito Santo. Agora abra comigo a Bíblia em Romanos 8:14. Romanos 8:14, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual chamamos Abba,
Pai. Amém? Abba, Pai. A palavra Abba significa no hebraico, no aramaico, naqueles povos semitas, simbolizava Pai, significa Pai. E aqui o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ele nos ensina que devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Se nós somos guiados pelo Espírito Santo, realmente nós somos filhos de Deus. Amém, queridos? Por isso a importância de nós todos os dias dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus e orarmos e pedirmos a direção do Espírito Santo, para que o Senhor venha nos orientar, para que o Senhor venha nos guiar, para que o Senhor venha nos abençoar, nos proteger e venha nos ensinar todas as coisas. O homem, quando ele faz as coisas sem a direção do Espírito Santo, certamente ele vai errar, certamente ele vai pecar, certamente ele vai ser frustrado. Mas quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós somos recebidos como filhos de adoção e chamamos realmente o nosso Deus de Pai. Amém? O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Olha o que diz o verso de número 17 aí do capítulo 8 de Romanos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém, queridos? Sejamos glorificados. Às vezes nós passamos por circunstâncias, Deus permite algumas coisas acontecerem nas nossas vidas e nós acabamos padecendo, acabamos tendo aflições, perseguições, algum sofrimento. Mas tudo que Deus permite que aconteça nas nossas vidas é para nos forjar, é para nos fortalecer, é para nos trazer mais a presença dEle, para que venhamos ter mais intimidade com Deus e para que venhamos buscar mais a presença do nosso Pai. Muitas vezes, quando tudo está indo bem na nossa vida, nós deixamos de ter aquele momento de oração com Deus, de intimidade, de buscar a Deus com mais fervor, de quebrantar o nosso coração na presença de Deus. Mas quando vem muitas vezes sobre as nossas vidas alguma tribulação, alguma perseguição, nesse momento nós nos apegamos mais a Deus, nesse momento nós dobramos os nossos joelhos, nós choramos na presença de Deus, neste momento nós realmente buscamos a presença e nós depositamos nele a nossa confiança. Por isso que Deus às vezes permite que coisas venham nas nossas vidas, para que venhamos realmente reconhecer o seu poder e o seu amor como Pai. Não é isso que acontece com o filho? O filho está brincando, ou está fazendo alguma coisa, mas de repente no momento que ele machuca, acontece uma coisa, não vem correndo para a mãe pegar, ou para o pai pegar, não vem, que é o colo do pai, o colo da mãe. Quando sente medo, não vem no colo do pai. Não é isso que acontece? Deus também, muitas vezes Ele permite que muitas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que nós venhamos até a direção dEle e reconheçamos Ele como Pai. Mas por meio de Cristo, temos a possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus através da adoção. O nosso processo de adoção já teve início, mas ainda irá ser completado através da redenção do nosso corpo. Amém, querido? Quem aqui é filho de Deus? Amém? Quem aqui tem no seu coração que o Senhor já te adotou e você é filho? Amém? Só que esse processo em nossa vida vai continuar até que o nosso corpo esteja em redenção, até que nós venhamos a viver uma vida de santidade e de devoção a Deus. Romanos 8, 23. Olha o que a palavra de Deus diz. Romanos 8, 23. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? A redenção do nosso corpo.
Quando Cristo voltar para nos buscar, essa adoção será manifesta e seremos semelhantes a Ele. Amém? 1 João 3:2. Abra comigo em 1 João. João 3, capítulo 3, verso de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Amém? Assim como Ele é, nós o veremos. Amém, queridos? Então, no Senhor, nós nos tornamos filhos por adoção a Deus. O que devemos fazer é aceitá-lo como nosso Pai. O que devemos fazer é aceitar o sacrifício de Jesus. Você que está nos vendo nessa live, neste momento, querido, que essa palavra venha ter penetrado no teu coração, porque o Senhor te ama. O sofrimento ali de Jesus na cruz, eu digo que foi o maior ato de amor expresso em toda a humanidade. Foi quando Deus, Ele ali abandonou o seu Filho para morrer no meu, no teu lugar, no nosso lugar. E nós, que éramos criaturas de Deus, e nós que vivíamos no pecado, e nós que já tínhamos uma condenação por causa do nosso pecado, através do Filho de Deus, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, Ele levou sobre si toda a nossa condenação, Ele levou sobre si toda a nossa maldição, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, Ele levou sobre si a nossa injustiça, Ele levou sobre si as nossas mentiras, todos os nossos pecados Ele levou sobre si. E a maior dor que Ele sentiu ali na cruz foi naquele momento Ele procurar o Pai e ter chamado o nome do Pai e não ter encontrado o Pai. Mas o Pai fez isso por amor a nós. Ele abandonou o seu Filho por amor a nós. Uma vez eu ouvi uma história que diz assim, que havia um trem desgovernado num trilho, e ao longo ali daquele trilho tinha uma bifurcação, duas direções. E num local, numa direção, num trilho, tinha 5 pessoas. E no outro trilho tinha uma pessoa. E a pergunta, o questionamento dessa história é que se fôssemos nós que tivéssemos o controle ali daquele trem, em qual lugar você passaria? No lugar onde tinha 5 pessoas e tirava a vida dessas? Ou no lugar que tinha a vida de uma pessoa, onde tinha uma pessoa? Onde nós iríamos? Você pode dizer para mim, não, eu ia ir no lugar que tinha uma pessoa. E se fosse o seu filho, você iria? Você deixaria ali o trem ir e matar o seu filho? Para salvar as outras 5 pessoas? Nesse momento a gente balança. É o meu filho, é a minha semente, é a minha geração, o filho que eu amo tanto, que eu criei com tanto amor. Mas Deus fez isso por mim e por você. Ele permitiu que o Filho dele morresse em nosso lugar, para que nós venhássemos a nos tornar filhos de Deus por adoção. Amém? Se coloque em pé no seu lugar.